Olá, queridos alunos, estamos aqui para a nossa semana de avaliação, hoje, segunda-feira, 24/8/2020, e essa semana vai ser um pouquinho diferente, porque nos vídeos eu vou fazer uma breve revisão dos capítulos que nós estamos estudando para finalizar os livros aí, né? E para começar, não poderia ser diferente, nós vamos começar com história, porque a nossa primeira avaliação vai ser de história. Na última live, sexta-feira, eu cheguei a corrigir as atividades, então tá tudo ok com história. Então, para amanhã, vocês já estão preparados para fazer a avaliação. Vou passar aqui pelo capítulo 3 e 4, focando as partes mais importantes, mas vocês têm uma carta na manga, vocês têm um trunfo. Qual que é esse trunfo? Vocês podem ir lá no meu canal e assistir todos os vídeos de história, do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, isso também ajudará vocês a estudar para a avaliação de amanhã, tá bom? Então, eu vou começar lá no capítulo 3, que eram os desbravadores do passado, os primeiros habitantes do território brasileiro. Aqui a gente viu que os primeiros habitantes, quando aqui os portugueses chegaram, eles perceberam que eles não estavam sós, né? E que, quando aqui eles chegaram, o nosso território, ele era ocupado por milhões de indígenas, tá? Que possuíam a sua própria cultura e a sua forma de organização de sociedade. Como que eles viviam? Então, eles eram caçadores-coletores, caminhavam em busca de alimentos, por isso não viviam muito tempo em um mesmo lugar. Eles eram nômades. Eram, portanto, povos nômades. Eles não construíam moradias e nem tinham a tradição de enterrar os mortos, deixando poucos vestígios, o que dificultou as pesquisas arqueológicas futuras. Os fósseis e as pinturas rupestres são as principais fontes para compreendermos como eles viviam. Então, são os fósseis e as pinturas rupestres que nos ajudam a contar um pouquinho de como que esses indígenas já viviam aqui no nosso território. E claro, como eles também não desenvolveram a escrita, o que a gente sabe também muito é baseado no olhar dos portugueses. Era aquilo que os portugueses falavam sobre eles que também ficou registrado na história. Depois a gente vai falar da primeira brasileira. Então, o pesquisador dinamarquês Peter Lund realizou no século XIX as primeiras pesquisas arqueológicas do Brasil. Ele encontrou um rico sítio arqueológico na cidade de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Tempos depois, na mesma região, uma missão arqueológica realizada por pesquisadores franceses e brasileiros encontrou o crânio mais antigo já registrado na América do Sul. Descobriram que o fóssil era de uma mulher que recebeu o nome de Luzia, que viveu há 11 mil anos. Então, aqui, né, Lagoa Santa, foi encontrado o fóssil mais antigo e de uma mulher que recebeu o nome de Luzia. Vocês fizeram um trabalhinho com o professor Douglas sobre pintura rupestres, né? Esse trabalho está na página 74. E antes de falarmos disso, a gente falou que o Parque Nacional da Capivara, no Piauí, é um parque que possui grandes manifestações de pinturas rupestres, né? É o maior aqui encontrado, né? O maior acervo do continente americano, que por isso foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura. Então, a gente tem aqui imagens, né, desse Parque Nacional, que fica localizado lá no Piauí. Vocês fizeram um trabalhinho com o professor Douglas sobre pinturas rupestres. E aí a gente vem falando um pouquinho dos povos sambaquis e o povo marajoara, né? A gente discutiu bastante essa questão do povo sambaqui e do povo marajoara quando a gente corrigiu, né, a atividade que está na página 78 e página 79. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho das características de cada um desses povos. Os sambaquis, por exemplo, eles pescavam, coletavam moluscos, lenha para suas fogueiras e vegetais.
Os principais vestígios que eles deixaram foram encontrados em montes formados por ossos de peixe, concha, cascas de marisco, pedaços de cerâmicas, esqueletos humanos, instrumentos de trabalho, enfeites e, próximos a esses montes, restos de fogueiras. Tá? Já o povo marajoara, eles habitavam principalmente a ilha do Marajó, no estado do Pará, e um dos elementos característicos dessa civilização era o artesanato. Tá? Isso nos leva a crer que, como foram encontrados vasos em cerâmica, que de acordo com os arqueólogos são uma forte indicação de que o povo marajoara era agricultor, já que esses recipientes serviam, entre outras coisas, para armazenar alimentos. Então, a gente também pode deduzir que o povo marajoara já era um povo agricultor e que, de acordo com o seu artesanato, né, os seus vasos de cerâmica servia também para guardar os alimentos. As escavações indicaram a existência de estatuetas e de urnas funerárias entre os vestígios do povo marajoara. Isso possibilita imaginar que, diferentemente do povo de Luzia, o povo marajoara possuía o cuidado de sepultar os mortos, provavelmente uma prática ligada a rituais religiosos. Então, olha só, eram agricultores, desenvolveram o artesanato e tinham o hábito de enterrar os mortos. Então, isso são características do povo marajoara. Eles viviam em uma região de inundação, no foz do rio Amazonas. Eles construíram muros com cerca de 200 metros de extensão e 10 metros de altura para se proteger das cheias do rio, o que mostra que se tratava de um povo com alto grau de desenvolvimento tecnológico. Então, eles também possuíam um alto grau de desenvolvimento tecnológico. Os indígenas na época da chegada dos portugueses. Então, quando aqui eles chegaram, a terra já era habitada por milhares de pessoas que foram genericamente chamadas de índios pelos europeus. Tá? Os indígenas que aqui viviam no litoral brasileiro somavam aproximadamente 1 milhão e estavam divididos em dezenas de grupos formados por aldeias que tinham de 300 a 2.000 habitantes. Então, foi o que a gente falou lá no inicinho do capítulo, né? Eles já eram uma civilização organizada, né? E que socialmente eles já estavam distribuídos. E aqui fala isso pra gente, confirma pra gente isso aqui. A maioria das aldeias indígenas que se localizavam na costa do Oceano Atlântico era composta por nações que tinham como a língua materna o tupi. Eles pertenciam a grandes grupos, praticavam a caça, a pesca, a agricultura, além de cultivar plantações como mandioca, milho, feijão, abóbora, abacaxi, algodão, guaraná e muitas outras. Eles pertenciam ao mesmo tronco linguístico. O que isso significa? Conjunto de línguas da mesma origem, tá? Mas eles estavam divididos em grupos diferentes. Muitos deles eram inimigos e viviam em guerras constantes. Alguns conflitos estavam relacionados a disputas pelas melhores áreas para as lavouras, caça e pesca. Em outros casos, havia guerras com o objetivo de aprisionar inimigos e, consequentemente, provar a força e a coragem dos guerreiros rivais. Aí a gente sabe que tem outras nações indígenas, como os Bororós, os Chavantes, os Caipós, os Tapuias, que são alguns desses outros grupos, tá? Pode-se citar também Guaicurus, que conseguiram resistir bravamente ao processo de dominação europeu. Esses índios eram descritos como os grandes guerreiros que impunham seu poder a outros povos, forçando-os a fornecer alimentos e servos. Então, os Guaicurus, a gente pode dizer que era aquela tribo mais forte, mais imponente, né? Que sempre estava ali disposto a estar guerreando em troca de servos, em troca de melhores terras, e eles que enfrentaram bravamente o domínio, não só eles, né? Mas eles enfrentaram bravamente o domínio dos europeus, no caso os portugueses, né? E aí foi o que eu falei com vocês, eles não desenvolveram a escrita, então tudo que a gente sabe é através dos fósseis, das pinturas rupestres e do que os portugueses contam, né? Porque o que a gente sabe é o que os portugueses contam também, deixaram sobre os índios, né? Deixaram escrito sobre os índios. Bom, e finalizando o capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho por onde que andam os índios brasileiros, né? A gente sabe que grande parte das tribos que existiam na época, quando os portugueses aqui chegaram,
desapareceram devido à violência, às doenças ou à perda de suas terras, decorrente do processo de colonização empreendido pelos portugueses, tá? Qual é o órgão que protege os índios? É a FUNAI, tá? Boa parte dos indígenas brasileiros, na atualidade, reside nas regiões rurais e as áreas destinadas a esses povos são muito menores do que na época da chegada dos portugueses. Os indígenas são componentes importantes da sociedade e da identidade brasileira, tá? Atualmente no Brasil, a gente conta com mais de 890 mil indígenas, tá? E eles ficam ali, né, naquela parte ali do Mato Grosso, do Amazonas, eles estão ali naquela parte do Brasil. Bom, com isso a gente termina o capítulo 3, tá? O capítulo 4, ele tá mais fresquinho na nossa cabeça, porque ele tá falando, por exemplo, o Encontros e Desencontros, a Invenção do Brasil. Então vem falando ali o sabor das novas descobertas. O que traz pra gente aqui? Que os países com territórios bem definidos tinham um rei, uma língua, leis e uma moeda, além de um exército forte e disciplinado. Nas Índias também era possível encontrar tecidos e porcelanas, produtos desejados pelos europeus, já que eram mercadorias que poderiam ser comercializadas a um alto valor e que circulavam por outros territórios, despertando o interesse e a curiosidade dos comerciantes. Então, para garantir a exploração lá nas Índias, o que os novos países tinham que ter? Isso que eu falei com vocês, né? Uma lei, uma língua, uma moeda e um exército bem definido. Porque era com esse exército que eles iriam desbravar, né? Chegar até as Índias para conquistar esses produtos que muito chamavam a atenção. As viagens em busca de um novo caminho para as Índias permitiam um aumento de circulação de pessoas e de mercadorias, de modo que diferentes povos se encontravam no caminho. Então, a viagem era longa e nessa viagem eles se encontravam sempre com outros povos, tá? Portugal sai à frente. Por que Portugal sai à frente? Portugal chega primeiro a Ceuta, que fica no norte da África, e 83 anos depois que descobrem um caminho para as Índias. Certo? Aí eu pedi vocês para marcar aí que seria uma pergunta de prova, né? Com certeza estará na prova mesmo. Então, o que permitiu isso? O que permitiu Portugal ir à frente? Portugal desenvolveu técnicas que lhe permitiam chegar cada vez mais longe. A primeira grande conquista foi a chegada a Ceuta com o navegador Vasco da Gama. E, em 1498, seu maior desejo foi realizado: a descoberta de um caminho para chegar às Índias pelo Oceano Atlântico. Os mistérios do oceano, que é muito bacana essa parte, né? Que a gente sabe que as viagens pelo oceano eram perigosas, duravam meses, as embarcações eram pequenas, o que limitava o espaço para a circulação da tripulação. A higiene nos barcos não era adequada, já que levavam água apenas para cozinhar ou beber. Os alimentos, por causa da umidade e da sujeira, estragavam com facilidade e muitos passageiros ficavam doentes ou sofriam com a escassez de comida. Além disso, as tempestades eram comuns e as grandes ondas poderiam a qualquer momento afundar os barcos. Então, eu até pedi para vocês marcarem isso aí, que seria pergunta de prova. E quem eram os homens que iam nessas viagens, né? Os navegantes desse período tinham interesses muito diferentes. Alguns eram livres e gostavam de aventuras. Outros, por terem cometido algum crime, queriam reduzir sua pena com serviço marítimo. E geralmente era uma aventura normalmente enfrentada por homens corajosos e ambiciosos, tá? Outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, olha, como várias embarcações não chegavam ao seu destino, parte dessas pessoas acreditavam na existência de um grande abismo no final do oceano, que puxava as embarcações para o fim do mundo, em uma cachoeira sem fim. Além disso, o abuso de bebidas alcoólicas e a falta de água ou de alimento deixava alguns navegantes desorientados, a ponto de acreditarem ter visto monstros marinhos, sereias ou outras criaturas contribuindo para esse imaginário da época, tá? Então, isso aí também é interessante a gente falar. O continente desconhecido, Cristóvão Colombo, chegou à América em nome da Espanha em 1492.
Sua viagem se baseava na teoria em que a Terra era redonda e, segundo o viajante, se navegassem em direção a oeste, chegariam às Índias, pelo outro lado. O que ele não sabia era que no meio do caminho havia um continente desconhecido pelos europeus, a América. Então aqui fala, né, de quando Cristóvão Colombo resolveu fazer, né, essa navegação indo sempre a oeste. Só que ele não contava com o novo continente que estava aqui. A viagem de Cabral, né? A viagem de Cabral tinha como objetivo atingir as Índias. Por muito tempo, historiadores acreditavam que a chegada da frota do navegante português à costa brasileira teria sido fruto de um desvio acidental no seu percurso. Porém, é importante saber que antes de Cabral, um navegante chamado Duarte Pacheco havia confirmado a existência das terras brasileiras. Sua viagem, no entanto, não foi oficialmente reconhecida. Tal fato reforça a ideia de que Cabral sabia da existência de nossas terras quando desembarcou no litoral brasileiro. Então, Duarte Pacheco já havia falado da existência, né, de terras brasileiras, já havia confirmado, mas ninguém deu a importância. Mas Cabral guardou essa informação e quando ele resolveu fazer a expedição, achando que estava indo para as Índias, que foi o que ele falou, ele chegou aqui propositalmente, porque ele já sabia, então, das terras brasileiras, tá? Aí aqui fala novamente um pouquinho do encontro entre as culturas diferentes, né? A chegada dos portugueses à América provocou um grande choque cultural entre os indígenas e os portugueses, já que seus modos de vida eram muito diferentes. Os europeus, por exemplo, estavam acostumados a vestir diversas peças de roupas para esconderem o corpo e se protegerem do frio do seu continente de origem. Já os nativos que habitavam as terras brasileiras não usavam as vestimentas tradicionais dos portugueses, usavam adornos no corpo. Então, o primeiro choque cultural foi esse, né? Que aqui, quando chegaram, perceberam que os índios andavam nus, né? A pele era coberta por pinturas ou por colares, cocares ou adornos, e eles com aquelas roupas muito quentes, né? Devido ao clima que era na Europa. E falamos aqui também do escambo, né? Que a gente falou muito na live. Que o escambo nada mais é do que uma troca, né? E teve até uma pergunta interessante, que está aqui na letra B da página 115, que fala assim: de acordo com a imagem, com as informações discutidas no capítulo, apresente o modo como os portugueses conseguiram para o Brasil e de que maneira levavam essa madeira para Portugal. Então, quando aqui eles chegaram, eles se deslumbraram, primeiro, com a quantidade de terra, segundo, com a riqueza que aqui tinha, principalmente a madeira pau-brasil, que era uma madeira de cor avermelhada. A princípio, os índios eram muito inocentes, então o que eles faziam? Trocas. Olha, índio, eu te dou esse garfo e você corta para mim as madeiras. Tudo isso muito na linguagem de sinais, eles demonstravam o que eles queriam que os índios fizessem em troca daquele objeto que para eles não tinha valor, mas que para o índio tinha, que era uma coisa diferente do seu cotidiano. O índio ia lá, cortava, levava a madeira até a embarcação e assim fazia-se uma troca. Os portugueses estavam adquirindo a madeira através do serviço dos índios e os índios faziam esse serviço em troca de pequenos objetos que para os portugueses não tinham valor nenhum, tá? Aí fala aqui no início da página 114, para conseguir o pau-brasil, os portugueses utilizaram a força de trabalho indígena, muitas vezes forçando os indígenas a extrair as árvores. Em troca, os indígenas recebiam objetos como espelhos, facas, que tinham pouco valor econômico para os portugueses. Esse tipo de trabalho ficou conhecido como escambo. Está lá no início da página 114, tá? E para finalizar aí o capítulo 4, a gente fala um pouquinho da violência e a colonização, né? Durante os 30 primeiros anos da chegada ao Brasil, Portugal dedicou-se ao comércio com as Índias. No entanto, uma crise nesse comércio fez com que os portugueses resolvessem dominar a exploração do território brasileiro, desconsiderando a presença milenar dos indígenas na região. Então, o que aconteceu? A violência ela tornou-se ainda mais comum em 1530. Os portugueses desejavam que os indígenas trabalhassem cada vez mais. A tentativa de escravização e desrespeito aos hábitos e costumes indígenas passaram a ser frequentes. Muitos indígenas resistiam, entretanto,
ou melhor, enfrentando o conflito com os portugueses, e muitos outros foram mortos ou escravizados. Além disso, as doenças trazidas da Europa também acabaram com as comunidades indígenas inteiras, já que foram contaminadas por doenças antes inexistentes no território brasileiro. Os portugueses foram deixando a sua marca na formação de uma nova cultura, e a imposição do português como idioma oficial é um exemplo, tá? Outra coisa também que eu acho bárbaro assim, não de coisa positiva, mas do lado assombroso da palavra, é porque eles tentaram implementar o catolicismo aqui, né? Consideravam as crenças religiosas dos povos indígenas inferiores. Além da religião católica, as tradições de festas do calendário religioso também foram introduzidas pelos portugueses. Ou seja, eles tentaram trazer todos os costumes e culturas deles para cá. Só que eles desprezaram a presença dos índios. Eles não valorizaram que os índios já tinham aqui como cultura e como religião. Era como se eles ignorassem a presença dos indígenas. Só nessa questão, né? Porque na hora de escravizá-los, eles não esqueceram dos índios, não, né? Então, meus queridos, com isso a gente finaliza aqui essa breve revisão do capítulo 3 e do capítulo 4. Lembrando que eu peguei só as partes mais importantes dos capítulos, tá? Leiam o livro, assistam os vídeos se necessários, pronto para fazer a avaliação, eu sei que vocês já estão, tá bom? Um beijo e até o próximo.